Bom, gente, agora nós vamos fazer react hoje. Um jogo de PlayStation 1 que matou o seu criador. Vamos ver. Não sei que jogo que é, não me passa na cabeça. Vamos ver se é bom. Eu vou deixar o link do canal aí na descrição depois, quem quiser ver o original. Esse jogo de PlayStation 1 é amaldiçoado e foi responsável pelo fim da vida de seu criador. Oh, Lançado shit. em 2002, produzido e desenvolvido pela empresa de nome mais idiota que já vi, Media Entertainment, o chamado Kuai Shashin, Shihei Shashin. É sério isso? Porque parece que eu estou sendo xenofóbico aqui. Ou para os íntimos, histórias de fantasmas com fotos assustadoras, definitivamente tem um dos conceitos de gameplays mais únicos que já vi. Nossa, parece principalmente legal. levando em conta a época que lançou. O Play 1 foi o lar dos jogos de terror. Toda empresa queria ter seu Resident Evil, que havia sido um sucesso absoluto. Isso é verdade. de vendas. Os jogos, uma vez coloridos e divertidos, estavam começando a tomar uma forma mais madura e realista. Existiam sim games considerados pesados antes, principalmente para PC, só que foi a partir desse ponto que controlar um homem comum procurando sua filha numa cidade estranha parecia algo interessante pro público. O cotidiano sendo abordado com elementos de horror começou a fazer sentido. Às vezes a gente quer sim se sentir um Cara, pior que Play 1 e Play 2 tem cada jogo de terror underground incrível que ninguém conhece. super soldado mutilando demônios ou um furry rápido, mas outras vezes furry ser rápido. uma agente novata da polícia em situações absurdas também tinha seu charme. Acho que a partir desse conceito e pela leve popularidade do horror do Play 1, a Media Entertainment, que só fazia alguns jogos simples como Yakiniku Bogyo, na qual você abria as peças... Yakiniku Bogyo, joguei, gente. Vocês não jogaram? Joguei, era main. Era main. Joga como um chefe churrasqueiro que deve satisfazer tanto a fome quanto a paciência de seus clientes, decidiu entrar de cabeça no mercado com uma ideia única, uma aproximação realista com imagens literalmente tiradas da vida real e como consequência mexeram com o que não devia. Hoje estarei analisando e explicando a trágica história por trás de Kuai Shashin, que só não é mais trágica do que você que está assistindo não estar estudando para melhorar de vida. Sim, esse vídeo está... Patrocínio. Vai. Nossa história se inicia mostrando uma gótica peituberante, eu diria. Um estilo de anime que certamente... Nessa época a moda não eram góticas rabudas. não combina com a modelagem 3D, olha a distância desses olhos. Essa é Hiyori, uma garota que desde que era criança possui poderes estranhos que a permitem ver espíritos. Com a minha visão, eu exorcizo espíritos que carregam energia maliciosa. A mesma decidiu usar suas habilidades não para o bem, mas sim para ganhar dinheiro no processo. Logo tem seu sustento morando em uma mansão, trabalhando apenas com uma agente que lhe traz fotos amaldiçoadas para serem exorcizadas. Não é uma má vida. Se fosse no Brasil, definitivamente estaria vendendo curso sobre como fazer isso. De qualquer forma, o jogo vai consistir em analisar fotos à procura de Inclusive, a propaganda foi sobre um curso. espíritos malignos. O primeiro serviço vem de um grupo de amigos que, ao explorar um templo local, decidiram ir ao santuário à noite e, como um teste de coragem, uma das várias fotos em específico chama muito atenção. Existe um ditado aqui: se você passar por debaixo de um portão Tori no meio da noite, nunca deve olhar para trás. Tori é um portal tradicional japonês que marca a entrada de um santuário shintoísta, um símbolo de respeito religioso que representa a transição do mundo profano para o sagrado, símbolo este que agora está amaldiçoado por espíritos malignos. O jogo assim se inicia e a gameplay é interessante, eu acho. Vou tentar explicar melhor que o pai da garota, pelo menos, que aparentemente tinha poderes e que literalmente diz: uma vez stunado, você pode selar, assim como eu te ensinei. Sério, como um tutorial manda um assim como te ensinei e não ensina porra E não ensinou nada. De qualquer forma, é tudo bem simples. Você precisa ficar caçando na imagem espíritos. Às vezes estarão bem visíveis, às vezes é um borrão, e quando você encontrar, apertará um botão para ativar o modo de combate. A argolinha fica girando e a coloração indica o quão perto do mau elemento você está. Se não tiver nada, azul. Perto, fica amarelo, e vermelho, tá quase lá. Se passar o analógico por cima do ponto exato do espírito, ele aparecerá num sprite pra cima do jogador. Daí começa o segundo estágio de exorcização. Essa palavra existe? Eu espero que sim. Na qual o inimigo ficará aparecendo nos cantos da tela e é necessário rapidamente apertar quadrado, triângulo, bola e X na direção que estiver. Tá na esquerda, aperta quadrado, por exemplo. Caso acerte alguns golpes, um layout estranho surge na tela, e aí, meus amigos, Kuai Shashin mostra que veio pra ficar
atacar com uma das mecânicas mais sem graças que eu já pude experienciar na minha vida. Ah, parecia legal. Resumo, esse jogo é de ritmo. Teoricamente falando, são 9 selos que precisam ser concluídos para causar o maior dano possível no inimigo e cada um tem seu tempo e sua sequência para ser completado. Nossa, mas... O primeiro é quadrado, quadrado, x quadrado. Tem que ser Faça rápido. isso rapidamente, um kanji dourado aparece no meio da tela. Depois disso é quadrado, quadrado, triângulo, quadrado e isso acontece até chegar no último selo, que é quase impossível. Não se trata de habilidade, você precisa memorizar, ter seu cérebro liso já condicionado a fazer a sequência sem pensar muito. Eu ainda tive a capacidade de jogar com controle de Xbox, o que causou imensa confusão na parte do X. Nossa! Então é difícil, mas é porque você tem que ir decorando. Então, tipo, legal. Eu gostei, né? Começa lá. Quadrado, quadrado, x quadrado. Aí agora vai aparecer 8. Quadrado, quadrado, x quadrado, nananana. Legal. Diferentes. Essa numeração dos selos me lembra o Kujikiri, também conhecido como selos das 9 mãos, só que aqui o significado é um pouco diferente, eu acho. Wo, eu, Li, força, Feng, selar, Gui, demônio, Mie, destruir, Shen, Deus, Yi, através, Liang, comida, Jian, além. Sendo parafraseado Justo. para eu selei o demônio através do poder de Deus para destruir e mandá-lo ao além. Esse é o corte da ignorância da filosofia, do mundo sensorial enganoso e nosso método principal e único de exorcismo. Falando assim até parece épico, só que confia em mim, não é nada divertido fazer isso durante 4 horas e 50 minutos. Inclusive uma novidade é que eu estou comprometido a zerar todos os jogos de terror de PlayStation 1 e live na roxinha, então dá uma olhada lá. Parabéns que vai ser aí, muita gente. resenha. Talvez eu até traga alguns resumos dele, igual o Sr. Wilson tá fazendo com Zerando 64, quem sabe? Achando todos os espíritos... Pior que eu sou suspeito a falar. Eu estou acompanhando o Zerando 64 do... Gente, minha mente desligou. Do Colônia Contra-Ataca. Temos um relatório da protagonista enquanto dá algumas dicas ao remetente da carta. Ela recomenda parar de brincar em locais como esse, pois espírito não é brincadeira não. Disse o jogo que tá brincando com isso. Mas tudo bem. Kwai Shashi então vai avançando e de foto em foto vamos descobrindo mais sobre a lore da garota. Normalmente um vídeo de experiência aqui no canal consiste em destrinchar o máximo possível de um jogo, só que vai por mim então 20 imagens no total. Eu só falei uma delas e já estou extremamente cansado. Eu vou entrar em detalhes somente nas que eu achei mais interessante, pode ser? O próximo remetente tirou essa foto vindo de uma longa noite de bebedeiras. Ao pegar o último metrô da noite, quase caiu nos trilhos do trem e percebeu algo aterrorizante. Brilhos na escuridão da plataforma eram olhos o observando. A imagem retrata um homem com seus olhos censurados em um metrô. A estética do local é amarelada e logo de cara podemos ver os rostinhos no trilho, os mesmos que queriam a queda do homem. Você foca neles e o combate acontece. Uma coisa que eu esqueci de comentar, você tem tempo pra fazer tudo isso, viu? Se não encontrar os espíritos a tempo, sua vida, representada por essa vela, vai diminuindo até acabar. Não conseguir acertar as criaturas também te causa dano, então esse jogo é uma ansiedade simulator. O meu espírito favorito da fase é a mão extra. 3 pernas eu até aceito, mas isso aqui já é demais. Os olhos estranhos que você viu vêm da fome da entidade, seu desejo de se alimentar. Nem preciso dizer que eles não estão atrás de comida normal. Junto à exorcização, as memórias das almas, os fragmentos também são passadas a Hiyori, que cada vez mais começa a se abrir ao jogador. Ela era uma criança normal, com um namoradinho chamado Yuji, muitos amigos e por aí vai, até que um dia, aos 7 anos, após o desaparecimento de seu pai, acabou ganhando poderes. Inicialmente o que era algo extraordinário acabou arruinando sua vida. Todos a viam como uma aberração, então acabou se isolando do mundo em sua mansão solitária. Por isso os fragmentos de memórias acabam sendo estranhamente calorosos e confortáveis a ela. Enquanto se lembra de sua infância, uma carta quebra totalmente sua expectativa. Yori, você se lembra de Katou Yuji? Sou sua tia e nós costumávamos viver no mesmo bairro. Estou aqui para entregar notícias ruins. Meu sobrinho, que você brincava quando criança, morreu em um acidente. Precisamos assim fazer nosso amigo de infância que ter bacana. sua alma em paz. Ao que tudo indica, foi atingido por um trem e agora sua alma se prendeu no lugar. Acho que isso é representado por essa enorme massa de rostos agoniados ou até mesmo por esse bicho azul aí. Eu sei que esse jogo é de 2002, mas puta que pariu, o Photoshop das assombrações são muito toscas. Algumas figuras até conseguem ser legais, como o da mão que se tem anteriormente, os rostos, só que outros, os rostos. olha o que eu batizei como criança lixo. Ou o bicho esperma fantasmozoide aí. Independente disso, tenho orgulho de dizer que é um dos jogos com os gráficos mais realistas que já trouxe no canal, entendeu? São imagens reais. Essa seria uma boa notícia, já que encontrar algo photoshopado ali teoricamente é fácil, né? Não. Nessa mesma foto eu fludei o ataque e
Ah! Quê? Sério, eu tô revendo essa cena e não achei o maldito fantasma. Terminar o exorcismo traz um desfecho diferente de tudo que vimos até então. Yuji, já que isso é uma deus, por favor, me escute. Não, não, estou com medo, fique longe. Eu não quero ser morto por você. Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Daí, uma revelação aterrorizante vem à tona. Talvez não estamos realmente ajudando os espíritos a descansar. Eu pensei que poderia ajudar seu espírito a ficar em paz, mas, no fim, está claro quão violentamente ele resistiu. Como se sua alma estivesse queimando no inferno. Será que eu fiz a coisa certa? Que merda de música é essa? OSTs são a alma de um jogo. Te fará sentir o que você visualmente não consegue. Transmitir algo além do exposto, e aqui eles erraram em tudo. Esse é um momento tenso pra caramba. Uma revelação de cair o queixo, e a música parece a da vila de número 38 do Final Fantasy 24 Ifen 3 Parte 2 Online Edition Rebirth. O que importa mesmo é que agora as coisas começarão a entrelaçar. Vamos lá. Voracidade é uma palavra de qualidade, um atributo daquele que devora, um grande apetite ou vontade de comer, o que combina perfeitamente com a trama de Hiyori. Com o baque do que aconteceu com Yuji, decidiu dar um descanso no serviço, tirar uma folga para Ele tá contando a história do jogo, mas assim, o que tem a ver com o criador? Como assim? organizar seus Tô pensamentos, interessado. até que um dia se sentiu estranha, acordou com uma fome violenta e não era um desejo por comida. Larica. Andando de forma quase que automática, foi até a biblioteca como um animal faminto e pegou mais uma carta de pedido. Essa é a foto do ponto de coleta de lixo perto da minha casa. Os corvos sempre fazem uma bagunça aqui, então tentei tirar algumas fotos para descobrir o motivo por trás de sua aparição. A foto é bizarra. Bizarro. Cara, não. Olha a imagem que tem o bebezoide. Tá de sacanagem. Ué, mas que camiseta é essa aí que o Renatos tá usando? Vai lá na loja.com que tem camiseta do Renatos aí, elas são iradas. Toma aí, bebê lixo capeta. É interessante fazer um paralelo entre a protagonista e o corvo, ambos querendo devorar o que sobrou da morte dos outros. Acho que agora é uma boa hora de falar dos inimigos também. Existe sim uma variedade deles, e por mais que cada um tenha seu estilo de ataque, mudando o timing e a forma de se aproximar do jogador, o fato de sempre ser o combate dos 9 selos meio que tira muito a graça. E escutar a prota falando Ichi, Ru, Ki, Mitsu, Shin, e essa pronúncia não tem nada a ver com o que eu falei anteriormente, talvez eu tenha errado a referência, acaba enchendo muito o saco. O que mais me chamou a atenção é o fetinho, que é rápido e tem muita vida, só que em compensação recupera toda a vida do jogador, o que é muito bom, principalmente pro final do game. Esse espírito estava faminto. Seu largo rosto visível servia de abertura para assim, não parece ser tão ruim assim o jogo, né? Ansiosamente devorá-los, tentando se sentir cheio. Conforme gritava em angústia que não podia mais se satisfazer, eu trouxe a ele seus momentos finais e consumi tudo eu mesma. Com o passar do tempo, nossa protagonista fica cada vez mais perversa com o próprio poder e o jogo fica cada vez mais tedioso. Tenho que frisar o quão chato Kuai Shashin é, perdão. Um dos pedidos mais especiais do game é definitivamente a da agente da Hiyori. A única pessoa que poderia ser chamada de amiga anda sendo perseguida por um espírito, mas logo descobrimos que seu perseguidor é uma pessoa viva. Isso mesmo, estaremos exorcizando alguém vivo. Isso existe? Acho que isso é assassinato, amiga. A foto então tem uma figura humanoide. Ai, cara, que bicho é esse, mano? É legal o conceito. O interior de um humano representaria bem seu espírito, talvez. Enfrentar a criatura, por mais que seja só uma repetição de tudo que fizemos até então, dará um desfecho macabro a toda a trama. Eu nunca esperei me sentir tão satisfeita depois de devorar o espírito de uma pessoa viva. Esse sadismo, entretanto, tem sua consequência. A gente liga alguns dias depois para informar que o espectro parou de lhe assombrar, só que um amigo foi encontrado morto em sua casa. A morte não natural aconteceu na mesma hora do exorcismo. E assim, Hiyori perdeu tudo. Sua infância, sua família, sua única amiga e, por fim, seus poderes estão cada vez mais consumindo sua própria alma. E aí? Aparentemente, os espíritos malignos estão ao redor de seu lar. Eles estão querendo entrar na mansão que tem apenas 5 fotos para representação. Kuai Shashin foi lançado exclusivamente para o Japão, então eu consegui entender o que estava sendo falado graças a uma tradução feita por entusiastas. O cara é tão gente fina que existe até mesmo um patch com hack para transformar o jogo em uma visual novel sem combate, o que remove o maior problema do jogo, mas ao mesmo tempo não exclui o segundo maior problema, todo o resto da experiência no caso. Kuai Shashin fora do combate é tão divertido quanto tomar um sorvete superfaturado em um dia frio. A escrita é simples, a trama até pega uns temas legais, mas as figuras são tão repetitivas e o design da... Achei errado. Eu gosto de sorvete no frio também, tá?
Inclusive, pra mim, tomar um sorvete no calor não me dá a sensação de refrescar. Acho que é mais subconsciente pra mim. A protagonista me dá raiva. Sou só eu ou essa garota dá raiva mesmo? A personagem estranhamente recebe uma carta que não veio da gente. Esse remetente desconhecido mandou um envelope selado, assinado pelo pai da garota. Pedi para um amigo meu de confiança entregar essa carta para você quando seus poderes ficarem fortes o suficiente para coisas estranhas aparecerem. Fiquei esperando no mundo dos espíritos pelo momento certo. Hiyori, Oxi. por favor, me perdoe por te deixar sozinha quando criança. Eu fiz tudo o que pude para fugir dessas coisas. Era melhor ser consumida por elas do que se tornar seu inimigo. Eu escolho abandonar meu corpo para te dar meus próprios poderes. Toda a minha vida e poder está selada nessa fotografia. Hiyori, lute contra meu espírito, então consuma meu poder. Não hesite. Não tem como fugir disso. Essa é a única forma. A luta é linda. O pai da Hiyori tacou fogo em si mesmo apenas para evitar lutar contra a garota. Esteve sofrendo por todo esse tempo. Esses poderes realmente consomem a alma da pessoa e uma hora ou outra ele iria atacar sua própria filha e apenas um sacrifício poderia quebrar isso. Aí temos uma boss fight com um dos maiores problemas de Kwai Shashin, minhas habilidades e um emulador. Eu estava jogando a 60 FPS e isso é um problema porque deixa o jogo mais rápido, Eu ia que falar gera isso. essa luta quase impossível. Eu ia falar isso, jogar jogo antigo em 60 FPS, que o tempo é muito importante, ia ser um de problema. acertar o timing. Deixo bem claro que talvez eu esteja chorando também, pode ser. Só que honestamente, eu não sei explicar direito essa parte, mas acredita em mim, seu tempo de reação precisa ser quase instantâneo. Daí eu recorri a trapaça. Fazer o quê? Diminuir em 50% a velocidade geral da reprodução, já que não sabia diminuir apenas os FPS, o que me fez acertar todos os selos com êxito. Aí é foda, hein? Aí é foda. O jogo Ai, que jogo fácil. Ai, que jogo fácil. Não julgo. Isso é difícil, porque você tá jogando, você tá em slow motion, caralho. Tá jogando na metade da velocidade do jogo, porra. Tá alguma coisa muito errada aí. Cara, não existe. Tá usando... O poder do meu pai encheu meu corpo. O poder da família Hiyori é passada de geração para geração. Seus ancestrais comeriam as almas das pessoas para ganhar um conhecimento e poder alcançar coisas boas para a humanidade. Entretanto, um dos membros da família quis usar o poder para o mal. Se eles comerem um espírito que consumiu o poder de outro espírito, ganhariam uma força imensa. Então, o último sobrevivente da família se tornaria Deus. A família começou a indiscriminadamente matar e devorar uns aos outros, mas o que nasceu disso não foi um Deus, foi um demônio aterrorizante. Por isso, o pai da garota lhe deu essa missão, acabar com a maldição da família, uma punição divina por buscar virar o ser mais poderoso de todos. A presença espiritual cresce, a criatura responsável por toda a ruína de Riona está aqui e agora é hora de enfrentar o último boss, a Formigona Caveira. Yay! Que isso? Cara, que música é essa, cara? A luta é uma bosta. Você precisa acertar os 9 selos 3 vezes pra vencer. E eu nem preciso explicar que eu nunca consegui fazer isso de forma legítima. Me desculpa, eu trapacei de novo. A essa hora meu cérebro estava liso, meus dedos doendo, meus olhos vesgos e ardendo, a carteira não assinada, os kanjis me dão medo. Eles vêm na minha visão sem parar até agora. Miojo assim, com todo o poder e conhecimento dentro de si. Nossa, pior que dá uma vibe muito jogo de arcade, né? De jogar em maquininha. Consegue finalmente ter a coragem para sair de sua própria casa, ela usará o poder para ajudar os outros como uma pessoa completa. Não é ruim, estarei sozinha, mas não necessariamente sozinha. Meu pai e meus ancestrais estão comigo. E assim, Kwai Shashin finalmente acaba. Um jogo ruim, com uma história mediana e uma gameplay horrorosa, só que, como disse antes, um mistério, uma maldição por trás de sua criação. Ah, agora Antes sim. de começar a falar das teorias, gostaria de deixar os créditos dessa investigação ao canal Way Peter. Inclusive, se pá, eu pego o seu título emprestado, tamo junto e misturado, thank you, arigato. Como havia dito antes, Media Entertainment era uma empresa focada em jogos simples. Coisa fácil de se fazer, é quase como uma empresa indie, só que durante a era do Play 1. O horror era moda e esse pequeno estúdio queria estourar com o gênero. E pela sua falta de experiência, Keikawa ou
Keikawa, um pouco distoante a forma que escrevem seu nome, um funcionário que quase ninguém conhecia direito se prontificou para ajudar a equipe para comandar o que seria conhecido como Kouai Shashin. A partir disso, a ideia possivelmente vinda de Bruxa de Blair, de fotografias fantasmas do início das câmeras, ou mais lógico, nas famosas fotos assombradas com espíritos Eu lembro em locais dessas fotos. abandonados que vemos até hoje em dia em formato de vídeo, o misterioso funcionário desse Cara, pior que... Deu uma sumida nessas fotos aí antigas. Pô, foto com fantasma. além nesse Deu uma conceito. sumida. Por que não utilizar fotografias reais de Eu espíritos? lembro que lá nos anos 2000 e pouco, né? Tipo, sei lá, 2010. Era mó febre. Algo genuíno, sem edição, o jogador sentiria na pele o exorcismo, pois seria tudo real. A semente foi plantada nos escritórios da Media Entertainment. Imagina o marketing em cima disso, a fama, o dinheiro. A ideia logo foi posta em prática. Alguns dias depois, uma parte do grupo, incluindo o Keikawa, foram enviados para buscar o máximo de imagens amaldiçoadas possíveis, recorrendo a revistas e programas de televisões que focavam no sobrenatural. Mal sabiam eles o quão terrível essa escolha seria para o estúdio e para suas vidas. Media Entertainment, com medo do quão Beber aguinha. moral ou problemático seria esse conceito, ainda contratou um médium para garantir a segurança do jogador e dos próprios funcionários. Sei o que deve estar pensando. Pelo que apresentei no vídeo, os fantasmas em sua maioria são claramente photoshopados, mas calma. Sim. Além do espírito real, os devs resolveram adicionar alguns inimigos extras na imagem para aumentar o tempo de gameplay e o sofrimento meu durante a stream. Isso explicaria o espermafantasmazoide e o fantasma bola de boliche. A produção do jogo inicialmente foi tranquila, com o sacerdote frequentemente aparecendo nos escritórios e Keikawa na liderança. O problema foi na hora de fazer o debugging, que de forma resumida é o processo de reanalisar a fundo um projeto à procura de erros. Foi a partir Certo. desse momento que coisas ruins aconteceram. Durante não. o terceiro dia de debugging, mais especificamente na imagem da estação de metrô, um estralo saiu do alto-falante. Um som tão agudo e alto que fez uma das funcionárias desmaiar. Esse erro nunca tinha acontecido antes e não existia lógica por trás do mesmo. Os programadores vão se identificar com essa frase, inclusive. O acontecimento foi dado como um bug incomum, só que essa desculpa não duraria por muito tempo. No dia seguinte, num surto psicótico, outro dev simplesmente arrancou seu dedo. No hospital disse não ter... Gente, por que é sempre com o Japão que acontece essas coisas? Ai, passou o episódio de Pokémon e 35 japoneses foram de arrasta. Por que isso? Como assim, gente? O que acontece? memória alguma de quando ou do motivo por trás da ação. Entretanto, tava ficando claro por quê. Mexer em Kouai Shashin trazia consequências absurdas à equipe, mas ninguém quis acreditar 100% na ideia. O dono da Media Entertainment, Shinobu Ogawa, deu um descanso à equipe. Tá parecendo tipo aquelas histórias do filme do Exorcista, né? Que fala que enquanto eles faziam o filme, sei lá, um monte de gente morreu fazendo o filme. Enviando todos a visitar um templo para limpar o corpo. A gente sabe o quão rígido o Japão é em termos de hora extra e serviço obrigatório, então essa medida foi extrema. Com a ajuda do sacerdote e muitas horas extras trabalhadas quase como escravidão, Kouai Shashin estava indo em sua fase final e, aparentemente, nenhum novo problema surgiu. Ele seria lançado em breve, o debug estava adiantado, mas nenhum acidente bizarro, só que ao mesmo tempo, Keikawa parou de aparecer no serviço. Muito estresse, talvez? Ao tentar contato com o homem, disse que apareceria em breve por lá, e essa foi a última vez que Keikawa foi visto vivo. Exatamente 2 dias depois, Keikawa foi encontrado morto, no banheiro de um metrô com uma corda no pescoço. O metrô em questão seria o mesmo que aparece em Kouai Shashin. É claro que essa notícia abalou o estúdio, que agora só pensava em encerrar o projeto o mais rápido possível. Investimentos foram feitos e o salário precisa cair na conta, então rusharam o máximo possível o projeto e o debugging para lançar o jogo dessa forma que estamos vendo, retirando o nome do Keikawa nos créditos e, o pior de tudo, amaldiçoado. Um jogo que quer o mal de seu jogador, que matou seu principal idealizador e que agora que você conheceu ele, também está amaldiçoado. Será o Não! Ele vai me fazer jogar de aço! próximo morto, então compartilha esse vídeo para 38 amigos e deixa o like, porque no fim das contas... Ah, meu querido, vou morrer, desculpa. Esse vídeo provavelmente não vai dar nem 38 views, porque eu sou falido, então... Tudo é mentira. Imaginei.
Ao investigar mais a fundo, algumas informações entram em conflito com esses rumores. Primeiramente, as datas não batem. Kwai Shashin foi lançado em 2002 e mesmo com todas essas perturbações, o estúdio continuou em funcionamento até 2004. Sei que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas convenhamos que pelo menos trocar o nome da empresa seria o mínimo a se fazer. Sei também que pode pensar que tudo é apenas marketing. Hoje em dia mesmo, alguns jogos ganham tem sua muito fama cara com de histórias marketing. como essa. Fatal Frame, se eu não me engano, tinha uma parada assim, só que espera um pouco. De acordo com A. Peter, o rumor da maldição começou a ser espalhado pela internet no ano de 2008, quase 6 anos depois do lançamento e 4 anos após o fechamento do estúdio. Mais fake Se isso ainda. fosse uma jogada de marketing, por que daria um trabalho de divulgar quando não existisse mais nenhuma venda oficial do jogo e a empresa já fechada? Pra que fazer marketing de um jogo de Play 1 quando a gente já tá no Play 3? Por falar em sua circulação, foi descoberto que o texto descrevendo a maldição na verdade se repetia durante algumas análises da Amazon e sites diferentes, o que significava apenas uma coisa: copy-pasta. Um texto pré-feito, copiado e colado sem alteração nenhuma. Normalmente usado para servir como piada, mas vai saber. Às vezes, nesse contexto, tem sua veracidade, mesmo não sendo escrito de forma pessoal e única. Entretanto, é daí que vem uma revelação um pouco chata. A. Peter conseguiu, através do Wayback Machine, traçar a origem dessa copypasta. Ela surgiu na antiga 2chan, exatamente no dia 7 de maio de 2007. Era um post falando sobre como poderiam inflar o valor do jogo no mercado de usados, já que ninguém queria comprar essa bomba. E é um pouco chato, eu sei. Caso não tenha entendido, eu explico com exemplos brasileiros pra facilitar. Vamos supor que um youtuber retrô famoso aqui no YouTube, como Rato Borrachudo ou Sr. Wilson, fosse até, sei lá, a casa do videogame e comprasse o jogo mais bucha que existe no mundo por R$10. Daí eles fazem um vídeo sobre esse jogo, dizendo que esse é um dos jogos mais incríveis, únicos e depois procurados que existe no Japão, pois a equipe que fez ele foi morta durante um acidente de avião. Isso aumentaria a procura pelo jogo bucha? As pessoas aqui do Brasil gostariam de ter bucha em sua coleção, independente da qualidade do jogo. Isso porque pra muitos o que importa é a história, o quão diferente e único seu jogo é em comparação aos outros. Fazer o famoso, olha só o jogo que eu tenho, mas ele é bom? Não. Mas matou seu criador enforcado. Caralho, foda demais! E assim, Rato Borrachudo e Sr. Wilson inflam o mercado. Faz sentido. Seu jogo bucha que vendeu pouco no Japão por ser bucha, agora vale 10 vezes mais seu valor inicial. É claro que hoje em dia isso é extremamente difícil de se fazer por conta do avanço da tecnologia, o acesso à informação e a pesquisa é bem mais fácil. Eu acho que é por isso que não tem mais foto. Tipo assim, não vou dizer que eu não acredito. Eu sou meio neutro referente a esse assunto. Mas tinha muito mais. Você vê, nossa senhora, um monte de fotos. Você não vê mais história de coisa amaldiçoada, coisa, a mansão MTV. Tipo, todas essas histórias que são muito famosas, elas permanecem. Elas. Cadê as outras? Cadê as novas? Chegamos na era da internet e os espíritos cansaram? Eles falaram, agora que tem internet, vamos ficar jogando LOL em espírito? É tipo isso. Do que em 2002 ou 2008. E caso ainda tenha alguma dúvida, ao zerar o jogo pela terceira vez, você libera um mini gibi que os devs fizeram brincando com a personagem e uma funcionária fantasiada de espírito. Eu duvido que estariam se divertindo se a maldição fosse de verdade. No fim das contas, Kwai Shashin é um jogo péssimo e sua maldição não passa de uma estratégia para aumentar o valor de um produto vendido quase de graça para preços exorbitantes. Isso pode parecer um pouco sem graça, mas vai por mim. Jogar ele por 4 horas e 50 minutos foi bem mais sem graça. Pelo menos eu condensei a experiência, vai. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Caso você queira me apoiar, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa. Se eu esqueci de alguma paradinha, por favor, também deixa aí na descrição, nos comentários, na verdade. Eu vou fazer questão de deixar de fundo a música do final de Kwai Shashin, pra vocês sentirem a vibe. E eu acho que é isso, se quiser ver eu jogando jogos de terror em stream... É isso, gente, foi muito bom. Não conhecia esse jogo, mas legal. Achei interesting, achei bacana. Quem sabe aí.